Boa noite, pessoal do dia. Aqui quem a gente fala é Eduardo Alves, aqui do Núcleo Espírita Leão Denis de Campo Grande. Estamos aí no encontro virtual mais uma vez, né? Aguardando com muita ansiedade, com muita esperança, o mais rápido possível, estarmos juntos, assim, frente a frente, né? Para a gente conversar um pouquinho na divulgação dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Então, por enquanto, vamos fazendo esses contatos assim mais remoto, né? E então depois, um tempo maior, a gente pode, assim que for possível, né, fazer essa ligação direta, né? Tomara que chegue rápido, né? A vacina está avançando, então a esperança é muito grande. Nós vamos conversar hoje do tema de gratidão, né? Gratidão é um tema assim bastante atual, né? Bastante atual e bastante complexo, né? Porque a gente ainda tem uma maturidade, vamos dizer assim, um pouco frágil, né? Ainda essa maturidade, que eu falo maturidade espiritual, ainda em fase inicial. Então, a maioria das vezes, a gente, quando faz algum ato em prol de um semelhante, de uma entidade, até mesmo na criação dos filhos, a gente espera, né? Um pouquinho, muitos de nós falam um pouquinho de reconhecimento. Que gratidão não deixa de ser reconhecimento por algo, né, que nós fizemos, né? Isso com relação ao benefício esperado. E com relação ao beneficiado, é um retorno, né? O beneficiado, ele teria, né, que ter algum tipo de reconhecimento por aquele benefício recebido, né? Então, a gente, em função dessa imaturidade espiritual que nós temos, é muito difícil o ser, a pessoa encarnada, né, nesse planeta de prova e expiação, não, ou seja, ficar satisfeito com uma ingratidão, né? A gente sempre, no fundo, a gente espera um reconhecimentozinho daquilo que a gente faz, né? A gente faz, apesar da gente ter o Cristo como guia, como modelo, e o próprio Cristo nos ensina a amar sem retorno, né? Ele várias vezes fala que a gente tem que viver do amor que nós temos, né? Do amor que a gente passa, a gente tem que se alimentar desse amor. E quando a gente se alimenta deste amor, a gente deve não esperar, né, realmente o retorno de nada, porque a gente já está alimentado, a gente se realimenta desse amor que a gente tem, né? Assim ensina o Cristo. Mas como a gente tem vamos dizer, esse tempo, né, essa viagem reencarnatória, né, a gente está num ponto em que o ponto que a gente se encontra hoje, como diz Santo Agostinho no capítulo 3 do Evangelho, ela é um ponto ainda com bastante dificuldade, né, da gente não ter um pouco esse ego massageado pela gratidão, pelo agradecimento, por tudo aquilo que a gente faz, né? Então, lá no capítulo 3 do Evangelho, Santo Agostinho nos fala desse planeta de prova e expiação que a gente habita, e que, em sua grande maioria, os espíritos aqui encarnados têm uma tendência ao mal. Então, ele falou que a gente até pode esperar dores de problemas, né, nessa caminhada, nesse planeta, porque
essa dificuldade da gente ter pessoas que entendam realmente esse processo, né, de fazer o bem, receber o bem, perdoar, não perdoar, né, em função desta quantidade da maioria dos espíritos aqui encarnados serem tendenciosos ao mal, essa esperança de um retorno, de um agradecimento, ele é muito patente, né? Isso não quer dizer que não exista pessoas que façam, né, façam bem sem receber retorno, né? E aí a gente tem o Evangelho, tem o Livro dos Espíritos, que dá, principalmente nas leis morais, nos dá bastante lição com relação a essa forma da gente massagear esse ego, entendendo realmente as leis de Deus, as leis naturais, né? Lá no capítulo 17 do Evangelho, quando fala do homem de bem, também tem bastante informação, bastante, vamos dizer assim, características do homem de bem, e ali fica bem claro que ele não recebe nenhum tipo de retorno, ele não tem essa esperança de receber retorno de gratidão de quem lhe faz o bem, né? Então, esse é um processo, e esse processo ele só é assim, alimentado, fortificado através dos nossos atos, através do nosso estudo, como diz o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho, que a gente primeiro tem que amar e instruir, né? Os dois têm que andar juntinho para que a gente cada vez mais tenha conhecimento das leis divinas, conhecimento do Evangelho de Jesus, e aí fortificado desses dois parâmetros, nós podemos nos fortalecer para se tornar um ser, né, que só doa amor, sem esperar retorno, né? Então, para a gente, ingratidão, quando a gente alcança esse limite, a gratidão ou a ingratidão, tanto faz, porque o importante é você, o seu ato, né? Mas vamos chegar lá, tá? A doutrina espírita é muito clara nisso, dentro das religiões por onde eu já passei, que eu conheço um pouco, a doutrina espírita é muito mais realista com relação a essa problemática da gratidão, né? Da gente amar sem esperar retorno, a gente fazer as ações sem esperar retorno, fazer em anonimato, né? Aquele retorno aquela ação sem você mostrar, como diz no capítulo 17, né? Não saiba a sua mão direita que faz a sua esquerda, né? Você não deixar transparecer que foi você que fez o ato. A gente está avançando para aí, né? Mas, por enquanto, é uma luta. É uma luta. Começando na nossa família, né? Na família a gente tem onde possivelmente é o núcleo onde tem mais desavença dentro de uma sociedade, e também é, né, a célula máter de uma sociedade, a principal célula de uma sociedade, que é uma família, da onde surgem os cidadãos, né? Vamos falar assim, os cidadãos que, em seu conjunto, fazem uma sociedade melhor. Sai dentro das famílias. E dessa família, né, dentro dessa família, aí a gente já começa a identificar as primeiras problemáticas da ingratidão, que é contrário da gratidão, né? Então, no caso do filho, no caso da esposa, no caso do marido, no caso dos pais ou dos parentes próximos, né? Quando a gente tem assim uma situação melhor, adquirida através das lutas diárias, da dedicação, do estudo, do trabalho, muitas vezes a gente tem que servir
de amparo, né, para aqueles que são mais frágeis, e, e aí na situação financeira, na situação de bens materiais, que muitas vezes a gente socorre esses nossos próximos, a gente, de uma forma geral, né, espera um ato de reconhecimento, um ato de gratidão, um ato de retorno, né, de consideração por aqueles beneficiados, dentro da família, dentro da família. Né? Um filho que a gente educa, um filho que a gente não mede esforços, né? Todos que são pais, né? E até agora avós também, como no meu caso, chegamos na idade do avô, já temos netos, a gente não mede esforços para beneficiar um filho, para beneficiar uma neta, aqui no nosso caso, beneficiar sobrinhos, né? Sobrinhos. Aqui a gente também tem as famílias, né? Os primos da esposa, por exemplo, meus irmãos também são pessoas assim que sempre foram beneficiados pelos atos, né? No caso da nossa família aqui. Mas como a gente vai crescendo no conhecimento do ensinamento do Cristo, a gente vai fazendo esses atos, mas que automaticamente. Mas dentro da nossa casa, né, sobre esses esforços que a gente abre mão de muita coisa. Né, a gente abre mão do divertimento, a gente abre mão de muita coisa que a gente gosta, que a gente realmente nos dá satisfação, abre mão em relação àquele objetivo com aquele serzinho, né? Que talvez seja o filho, talvez seja os pais, talvez seja marido ou mulher, enfim, aqueles que convivem com a gente, mas principalmente os filhos. Né? Principalmente filhos, porque o filho ele vem de um processo assim que é sua herança, você está criando uma família, e aí você na sua visão, né, de batalha, né, a gente que é mais da década de 60, de 70, a gente teve uma infância muito disciplinada, né, mas sem recursos. E aonde a maioria de nós, ou uma boa parte de nós chegamos, né, a nível de trabalho, a nível financeiro, você começa a exigir daqueles que são seus filhos ou netos, né, o mesmo ritmo, né, e aí o mesmo compromisso, e aí a gente esquece um pouco essa situação de seres diferentes que a doutrina espírita chama muita atenção, né, da individualidade, do espírito individual, são espíritos diferentes, apesar de ser filho, né, mas o espírito não é filho, o espírito da família espiritual, muitas vezes até o pai em outras encarnações. Então a gente até esquece isso, mas temos esse objetivo, né, de fazer o melhor, porque o objetivo da doutrina espírita é o esclarecimento, né, é tornar todas as pessoas com as informações necessárias para se tornar um bom cidadão e colaborar com uma vida melhor na sociedade, né? Na cidadania, chamada cidadania. Né? E isso a gente traz e leva para os filhos, passa para os filhos. Né? E aí os filhos, enquanto são pequenos, eles estão ali do seu lado, dependendo de você levar, de você buscar na escola, enfim, tem toda uma dependência dos pais, fica bem mais fácil. Mas quando alcança a adolescência, quando alcança, vamos dizer assim, a juventude, né? Quando ele alcança essa juventude, essa adolescência, ele começa a ter um comportamento, né? Assim, um pouco mais
independente, e muitas vezes comportamento independente não é o mesmo, não coincide, né, com o comportamento e aquilo que a gente queria para o filho, né? E aí começa as cobranças dos pais com relação a tudo aquilo que ele fez pelos filhos e, na realidade, não recebeu retorno, né? Numa formação, né, escolar, numa carreira, e muitas vezes também assim, da escolha da parceira, né? Muitas vezes pela escolha da parceira a gente também tem dificuldade de aceitar, né? Ou do parceiro, como no caso das mulheres. Aí a gente começa a ver a ingratidão, né? E quando a gente tem essa Bíblia, eu vou chamar aqui de Bíblia maravilhosa, chamada Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dão mensagens, como aqui um guia protetor no capítulo 13, né? Ele até nos ensina, né? Que além da falta de gratidão, muitas vezes os benefícios são pagos com ingratidão, com ingratidão. Então o espírito, ele está aqui numa cidade de Sens, 1862, né? É feita uma pergunta ao espírito, assim, ó, que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Olha só como é que faz parte da nossa vida isso há muitos anos, né? Quer dizer, você faz bastante coisa e me lembro de um chefe que eu tive na Michelin, vou falar o nome dele que você não conhece, mas é Marcos Eriçá. Ele ficou uma vez, ele era um doador assíduo daquela Legião da Boa Vontade, né? Do Zarur, né? E quando saiu uma reportagem não sei se foi na televisão, não, foi há muito tempo isso, né? Deve fazendo uns 20 anos, por aí mais ou menos, 20 e poucos anos, não lembro. Saiu uma reportagem muito grave acusando ele de desvio de dinheiro lá da entidade dele, né? O Marcos Eriçá, esse meu gerente, ele falou que nunca mais iria colaborar com a entidade porque ele tinha a entidade da boa vontade como aquele símbolo, né, de limpeza, de correção, e com aquela reportagem que ele viu desvio de dinheiro, compra de coisas, de mansões, enfim, ele desistiu. Então, essa pergunta aqui que ele faz, né, que muita gente para de fazer, né, os benefícios com medo da ingratidão. Aí o espírito ele começa dando aqui uma bronca e uma lição, né, para quem pensa assim. Ele fala assim, ó, essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, né? As pessoas que desistem de fazer o bem porque receberam um ato de ingratidão. Ele explica, ó, por quê? Não fazer o bem senão para receber sinais de reconhecimento é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus, né? Capítulo 17, de novo, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele não sabe sua mão direita que faz a esquerda, ou esquerda que faz a direita, a gente sempre confunde um pouco. Ali fala, né, que a gente, quando fazer o bem, faça para que ninguém reconheça e não seja como os hipócritas que trocam as trombetas, né? Porque aí então já serão reconhecidos pelos homens. E aquele que faz em silêncio, em secreto, né, que ele fala quando der esmola, faça em secreto, porque eles serão beneficiados por Deus, né? Por Deus quer dizer dentro da lei do retorno, né, que é uma lei divina, né? Então esse aqui ele fala, o espírito, esse guia protetor da cidade de Sens, na França, ele diz que isso é uma boa característica do egoísmo, né? Que a gente está esperando o retorno, né? Também são orgulhosos porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar reconhecimento a seus pés, né? Então,
ele estava esperando um retorno, né, e queria que o beneficiado fosse lá, né, agradecer aquele. Né. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. Né. E ele vai fazendo aqui uma longa descrição, né, dessa pessoa, né, para responder essa pergunta, né, que a pessoa desiste. Né. No finalzinho ele fala assim, no último parágrafo, para encerrar, né, a carta. Ah, meus amigos, se conhecesses todos os laços que na vida presente vos liga a vossas existências anteriores, se pudesses abarcar a multidão de relacionamentos que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiráveis bem, mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Né? Então, essa é uma situação que a gente não conhece as nossas reencarnações anteriores, né? E aí a gente tem uma dúvida, quem na realidade é esse ser que eu estou beneficiando? A gente não sabe. Né? A gente não sabe quem é esse ser que está na nossa família ou próximo da gente, ou seja, no nosso convívio. A gente não sabe quem é esse ser. Então, aqui o espírito, esse espírito protetor, ele fala que o mais inteligente é a gente continuar fazendo, porque nós viemos aqui, nessa encarnação, para poder fazer a diferença, né? Para poder crescer em amor, crescer em caridade, crescer em aperfeiçoamento espiritual. Lógico que tem toda essa parte material que nos cercam, né? Está sempre em volta da gente, mas tudo isso são meios para que a gente use até chegar a esta situação de espírito melhor, né? Para quando a gente embarcar desta terra para o plano espiritual, a gente tem uma bagagem boa, uma bagagem espiritual boa para apresentar junto aos nossos guias espirituais no retorno. Né? No próprio Evangelho, no capítulo seguinte, né, no capítulo Honrar Pai e Mãe, ele vai falar também da ingratidão dos filhos. A anterior falava da ingratidão de uma forma geral. Né? Então, quando a gente espera a gratidão dos filhos, essa situação parece que é um pouco pior. Quando você ajuda alguém de longe, né, que não te dá retorno, você já tem essa decepção, né, através do seu lado egoístico. Mas com os filhos é pior. Então, quando a gente tem a ingratidão dos filhos, né, que está aqui no capítulo 14, né, é muito mais difícil, né, a gente aceitar, né, essa falta de retorno, como eu falei, que a gente tem aqui dentro do nosso planeta, né, situações corriqueiras nas famílias dessa ingratidão. Né? Muitas vezes a ingratidão é tão grande que muitas vezes tem violência contra os pais, tem violência contra até assassinato dos pais, ocasionada pelos filhos. Né? Então, nem sempre os filhos são gratos. Mas como a gente não sabe qual era o nosso compromisso com esse filho, o compromisso espiritual, a gente tem que estar com a consciência tranquila que fez o que tinha que ser feito. Está lá na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, já que aqui nesse planeta, segundo Santo Agostinho, né, um planeta terrível, qual é, que não tem felicidade completa, né, qual é a felicidade proporcional, né? E os Espíritos respondem que do lado material é a posse necessária e do lado espiritual é a consciência tranquila. Ô pessoal, estou de retorno aqui. Vocês desculpem o que aconteceu aqui, que o celular acabou o espaço. Estou gravando esse vídeo através do celular, né?
E aí ele acabou o espaço e cortou. Então estou mandando a segunda parte agora. A gente estava falando dessa ingratidão dos filhos, né? E que muitas vezes os próprios filhos cometem até um assassinato dos pais em função de motivos diversos, né? Então nem sempre a gente vai ter essa certeza que, como a gente não conhece o histórico espiritual de ninguém, nem dos filhos, então a gente tem que plantar esse amor, independente se é filho da barriga, se é filho adotivo, por exemplo, para que a gente esteja com a consciência tranquila que nós fizemos o que tinha que ser feito, né? E não só os filhos, porque Jesus manda a gente amar o próximo e o próximo mais próximo, e vai por aí. O próximo mais próximo, meus filhos, esposa, pai, mãe, os parentes, e tem depois aqui, ninguém vive isolado, né? Tem a vizinhança. Então nós temos nossos vizinhos, nós temos nossos amigos, nós temos a comunidade aí da casa espírita, até de outras religiões, né? Então é como aonde a gente vai praticar, né, essa caridade, reforçando nossa vida espiritual, reforçando essa base que Jesus fala lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, né, no item 24, ele fala que todos aqueles que ouvem o que eu ensino e os pratica como um homem consciente ou prudente, que construiu sua casa em cima da rocha, vieram as tempestades, maremotos, os ventos, e a casa não caiu. E pelo contrário, todos aqueles que ouvem o que eu ensino, o que eu falo, e não as pratica, como um insensato, que construiu sua casa na areia, quando vem o vendaval, os maremotos e as ventanias, a destruição é total, né? E essa capacidade da gente amar principalmente os filhos, a família, os parentes, os vizinhos, companheiros de jornada de trabalho, os companheiros da casa religiosa. Isso tudo faz, né, essa rocha que a gente está construindo, nossa casa, que na realidade é a nossa vida espiritual, ser firme. E aí você não precisa de gratidão. Por que tu quer gratidão? Né? Porque você tem consciência do seu objetivo. Você tem consciência do objetivo, então não precisa de gratidão. Gratidão para quê? Né? Então, o bem que a gente faz, a gente tem que fazer o bem sempre, tem que ser cotidiano. Rotinariamente a gente tem que fazer bem, acordar, né? Obrigado, Senhor, como diz no poema da gratidão do Divaldo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque me deste, muito obrigado que me dás, obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar e pela paz, muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanha a ave ligeira, que corre fogueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores de tonalidades mil. Continua Divaldo na sua oração da gratidão. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos guiados na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão, né? E Divaldo fala que é por eles que eu oro, e a ti imploro consideração, porque eu sei que depois desta lida, lá na outra vida, eles também enxergarão. Então, toda vez que a gente acorda, tem que ter esse hábito de agradecer pela noite. Toda vez que a gente dorme, tem que ter esse hábito de agradecer pela vida, como na pergunta 919, né, Santo Agostinho fala sobre isso.
que só a gente estar vivo já é uma gratidão. Tem que ter grato pela vida, por todos os ensinamentos, pelo ar que a gente respira, como diz na poesia, pelos nossos olhos que vê, né? Pela família, pelo trabalho, né? A gente tem tudo isso, essa beleza. Nós estamos no inverno, outono e inverno, céus da tarde. Nossa, esse céu da tarde, outono e inverno são lindíssimos. Um azul fantástico. Eu adoro sair de tardezinha para andar de bicicleta olhando o céu, né? A gente reserva um tempo para admirar essa beleza maravilhosa e ser grato por isso, né? A gente, nesse período de pandemia, né, muitos de nós temos perdido ente querido, né? Mas estamos aí, estamos com saúde. Já passei pela Covid, a família aqui, esposa, filhos, né, alguns filhos, lógico, né, minhas netas, minha sogra, os parentes próximos aqui nas casas ao lado, tudo passaram pela Covid já. Já tomaram, alguns já tomaram vacina, tudo. E a vida toca a vida, agradecer pela graça de Deus pela vida. Isso, a gente tem que ser grato pela vida, né? Como diz aí nas manchetes diárias que aparecem, mas tem 500 e pouco mil mortos, mas tem 18 milhões recuperados, né? 36 vezes mais. E aí a gente tem que ver o lado positivo, daqui a pouco a gente está saindo do outro lado. Passou, isso vai passar e a gente vai continuar vivendo, sem rancor no coração, sem ódio. Não tem que ter ódio de A, de B e C, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Não, 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 não. Todos nós temos que estar juntos nessa luta pela vida. E a gente tem que ser grato pela vida. E a gratidão que a gente tem é individual, é nossa. É nossa, né? Então, quando o filho foi ingrato, a gente que conhece o Espiritismo, a gente não conhece o histórico espiritual daquele filho, né? Então, na pergunta 258 a 264, quando fala das escolhas, das provas, né? Lá no Livro dos Espíritos, a gente mesmo escolhe nossas provas, aquilo que a gente vai passar. Temos nossas expiações, acertos a ser feito, e aí possivelmente a gente tem que escolher algumas, porque somos muitos devedores ainda. E possivelmente não estamos pagando à vista isso. Estamos pagando a prazo, devagarzinho, né? Devagarzinho vamos pagando, tranquilo, né? Tem uns que sofrem, que tem mais dores, outros tem menos dores, né? Essa semana eu fiz uma palestra sobre as dores, e realmente, às vezes, uma dor que dá em um, a mesma dor dá em outro, e o outro é mais resistente, não sofre. E aquele mais frágil sofre muito, porque somos diferentes. Mas aquela passagem pelaquela dor é necessária. Como diz no capítulo 5 do Evangelho, por fatos, causas dessa vida e causas da vida anterior, das nossas aflições. Então a gratidão é pela vida. Eu estou aqui vivo, estou falando do meu quarto, né? Estou vivo, respirando, né? Tive o prazer de encontrar ontem no aniversário de São João Maceió o Santana, a esposa, e mais algumas companheiras, amigas. E estamos vivos, compartilhamos lá dos 50 anos de casamento de São João Maceió e Dona Nelly. Uma alegria tremenda, todo mundo, uma alegria tremenda. Gratos por aquele casal, né? Isso é gratidão. Grato pela nossa casa, grato por esse quarto maravilhoso que eu tenho de repousar. Grato pela minha saúde. Grato pela minha família. Eu tenho um filho aqui rebelde, né, que é o mais novo. Me dá muito trabalho, tem problemas espirituais, mas não quer saber de casa espírita. Foi criado dentro da casa espírita, mas não quer saber mais. Parou de tomar os remédios.
Então me dá muito trabalho, mas sou grato por ele. Né? Assim, tem exigido bastante compreensão e amor nosso, para que ele continue, né, na jornada dele, e a gente com a esperança de uma manhã melhor. Tem que ser grato por tudo isso, porque nada foi por acaso. A gente ou errou na escolha, ou tem um compromisso do passado. Quando a gente erra na escolha, as aflições são desta vida. A gente tem que optar. Né? A coisa mais difícil que o ser humano tem é exatamente a escolha. Né? Optar por A, optar por B, fazer isso, fazer aquilo. Né? E quando a gente tem que decidir, a decisão sempre é difícil, sempre é difícil. Não existe decisão fácil. Aí é fácil, não existe. Tudo é muito difícil na nossa vida, principalmente decisão. E são essas decisões que vai fazer a gente ir de um lado ou de outro, ter uma dor maior, ter uma dor menor. Né? E para isso, por tudo que a gente tem essa gratidão, tem que ter essa gratidão. Né? Por isso que quando o Divaldo faz essa oração da gratidão, ele fala desses olhos, né? Desses olhos, que ele sabe que numa próxima encarnação, no mundo espiritual, esse cego vai enxergar, porque lá não precisa de olho, né, olho material. Né? Ele fala assim: muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos mortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor voltarão a sentir. Então a gente escuta, né? A gente ouve, a gente enxerga, a gente fala, por isso que ele também agradece pela voz, né? E que aqueles que não têm voz, lá no mundo espiritual, cantarão. Então a gente tem que ser gratos. Gratos por ter a oportunidade de trabalhar, gratos por ter a oportunidade de conversar sobre o Espiritismo. E eu fico muito grato de vocês me darem essa oportunidade para me falar sobre gratidão. E aí toquei um pouco sobre a ingratidão. Né? E toda vez que a gente tem Jesus como mestre, como guia, a gente aprende a ser grato por tudo que acontece na nossa vida. Então, que Jesus acompanhe vocês, que Jesus abençoe todos aí desta casa maravilhosa. O Santana me disse que já está quase no final aí, a finalização do novo salão. Sempre sonhei com esse salão maior aí, que falei com ele. E a gente espera em breve estar juntos, né, para a gente dar um abraço forte. Fique com Deus.